Existem gestos tão sutis que frequentemente passam despercebidos, mas carregam em si a essência do amor verdadeiro. Quando alguém realmente se importa, seu comportamento revela nuances que vão muito além de palavras grandiosas. Já parou para observar como pequenos detalhes do dia a dia podem ser os indícios mais poderosos de um afeto genuíno? Esses sinais ocultos se manifestam em atitudes silenciosas, em olhares que transmitem segurança e em momentos de presença plena, onde cada movimento carrega um propósito. Ao compreender esses gestos, você descobre um universo de significado que transcende clichês românticos e toca a profundidade do inconsciente, conforme sugerido pelos estudos de Carl Jung sobre as camadas mais profundas da psique humana. Prepare-se para mergulhar nessa jornada de autoconhecimento e percepção afetiva, onde cada comportamento passa a contar uma história de afeição profunda e verdadeira. Deixe um comentário dizendo: "Eu mereço um amor que se revele em cada ação." Perguntar ao ChatGPT. Quando analisamos o comportamento amoroso sob a lente da psicologia analítica de Carl Jung, percebemos que os gestos revelam processos psíquicos profundos. No contexto de "If he truly loves you, his behavior will reveal these hidden signs", a projeção ilustra como projetamos expectativas românticas no parceiro, esperando que ele personifique ideias idealizadas de amor. Porém, o verdadeiro afeto se manifesta quando ele age de acordo com seu próprio centro emocional, sem tentar corresponder a fantasias criadas por nós. A sombra, por sua vez, refere-se aos aspectos inconscientes que rejeitamos em nós mesmos e, muitas vezes, também em quem amamos. Um sinal oculto de amor genuíno é a capacidade de acolher essas partes sombrias, sem julgamento, oferecendo apoio mesmo quando o outro enfrenta seus conteúdos internos mais difíceis. O processo de individuação, jornada de se tornar inteiro segundo Jung, traduz-se na relação amorosa como apoio mútuo ao desenvolvimento pessoal. Ele demonstra amor verdadeiro ao incentivar seus sonhos e respeitar a autonomia, sem domínio ou dependência exagerada. Cada ato de incentivo aos seus potenciais reflete a convicção de que sua individualidade é valiosa e merece florescer. Finalmente, a integração dos aspectos femininos e masculinos, ou anima e animus, aparece nos comportamentos de cuidado e assertividade equilibrados. Ao expressar ternura sem perder firmeza ou proteger sem sufocar, ele revela um amor que abrange polaridades, garantindo que ambos se sintam completos na relação. Ao compreender esses princípios junguianos em ação, podemos identificar sinais sutis: atenção plena ao que é dito e silenciado, respeito às fronteiras internas, incentivo ao crescimento e valorização das diferenças. Esses comportamentos não são gestos isolados, mas manifestações de um amor que pretende integrar, curar e transformar, conforme o inconsciente coletivo e individual se alinham em um vínculo verdadeiramente profundo. Existem formas de linguagem que não precisam de palavras para serem compreendidas. A presença silenciosa de alguém que verdadeiramente ama pode ser mais poderosa do que declarações verbais, pois carrega consigo uma escuta profunda, uma atenção sensível e um comprometimento com o instante. Sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, esses gestos não ditos são manifestações do inconsciente que emergem como sinais simbólicos de um afeto autêntico. O amor verdadeiro não se esgota em palavras, ele se traduz em pequenas ações, olhares atentos, pausas respeitosas e silêncios acolhedores que comunicam: "Estou aqui com você, por inteiro." Quando alguém realmente ama, seu comportamento deixa de ser apenas reação para se tornar presença. Essa qualidade de estar verdadeiramente junto, mesmo no silêncio, demonstra que a relação não é baseada em entretenimento, mas em conexão. Jung compreendia o inconsciente como um campo vasto, onde arquétipos se manifestam em símbolos e atitudes. A presença amorosa é, muitas vezes, uma expressão do arquétipo do self, o centro regulador da psique, que busca unidade e totalidade. Nesse contexto, o comportamento silencioso de quem ama não é passivo. Ele é carregado de significado e intenções profundas. Imagine o parceiro que permanece ao seu lado,
quando você está em crise, sem oferecer soluções fáceis, mas sustentando o desconforto junto com você. Ele não precisa dizer que se importa. Sua permanência ao seu lado, sua escuta sem julgamento, seu toque leve no momento certo, tudo isso comunica uma mensagem poderosa do inconsciente para o inconsciente. Você não está sozinha. Essas atitudes revelam a capacidade de suportar as tensões internas da outra pessoa sem tentar apagá-las. Isso não é apenas empatia, mas uma forma de comunhão psíquica, onde duas individualidades respeitam o tempo e a profundidade uma da outra. No mundo exterior, somos constantemente estimulados a buscar provas visíveis de afeto, declarações públicas, promessas, mensagens constantes. Mas o inconsciente opera em outra frequência. Ele observa as repetições de comportamento, os padrões sutis, os ritmos silenciosos da convivência. Jung apontava que o verdadeiro relacionamento se dá entre dois centros psíquicos e não apenas entre egos. Portanto, quando ele observa seu cansaço sem que você diga nada, quando ele intui sua dor sem que haja lágrimas, ou quando ele oferece espaço sem fugir de você, tudo isso são manifestações de um vínculo que está sendo tecido em níveis profundos. É nesse espaço silencioso que o amor revela sua natureza simbólica. O gesto de levar um café sem perguntar, o toque nos ombros após um dia difícil, o simples ato de desligar o celular para ouvir você de verdade, esses movimentos são sinais que brotam da alma. Eles não são treinados, não são performáticos, não buscam aplauso. Eles simplesmente acontecem como se uma força maior estivesse agindo por trás da consciência, guiando cada atitude. Essa força é a dinâmica simbólica do inconsciente, que se manifesta sempre que há conexão real entre duas almas em busca de inteireza. Ao contrário das paixões efêmeras, onde a ansiedade domina e o medo de perder o controle cria relações instáveis, o amor que se manifesta nesses gestos não ditos é calmo, firme e nutridor. Ele não invade, mas se oferece. Ele não exige, mas compreende. Jung ensinava que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, e os símbolos não gritam, eles sussurram. O amor verdadeiro também sussurra em gestos que muitos ignoram, mas que a alma reconhece de imediato. O parceiro que se faz presente com o corpo, com os olhos, com a escuta e com o tempo, mesmo sem palavras, está revelando muito mais do que afeto. Está revelando um nível de maturidade emocional que permite a integração do outro sem perder a própria identidade. Esse tipo de comportamento surge quando o indivíduo já caminhou parte do caminho da individuação e é capaz de se relacionar sem dependência, mas com profundidade. Ele não se ausenta nos momentos difíceis, tampouco tenta resolver o que só pode ser vivido. Ele sustenta o espaço, oferece solo psíquico, cria um campo seguro onde o amor não precisa se provar porque já é, silenciosamente, evidente. Se você quer reconhecer um amor verdadeiro, olhe para o silêncio. Perceba se nele há presença ou ausência. A ausência não precisa de barulho para ser sentida, e a presença não precisa de palavras para ser percebida. O amor que realmente importa se revela nos espaços entre as palavras, nos gestos que não pedem retorno, nas atitudes que expressam o cuidado antes mesmo que ele seja solicitado. É nesses silêncios amorosos que mora a linguagem mais profunda do afeto real. O verdadeiro amor não se mostra apenas nos momentos de encanto, brilho e facilidade. Ele se revela, sobretudo, quando o outro deixa cair a máscara da persona, o papel social que cada um desempenha e permite que sua sombra venha à tona. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos de nós mesmos que foram reprimidos, negados ou considerados inaceitáveis. Em uma relação amorosa autêntica, o parceiro que verdadeiramente ama não foge dessas partes sombrias. Pelo contrário, ele acolhe o outro em sua totalidade, oferecendo um espaço de aceitação onde a dor, a raiva, o medo e a fragilidade podem existir sem serem julgados ou corrigidos às pressas. Esse acolhimento da sombra é um dos sinais mais profundos de um amor real, pois requer coragem, maturidade e empatia.
A maioria das pessoas deseja apenas o lado agradável do outro, o sorriso, o afeto, a leveza. Mas quando surgem os dias de silêncio pesado, os comportamentos impulsivos, as inseguranças veladas ou as feridas antigas reabertas, é nesse ponto que se prova a profundidade da conexão. A pessoa que permanece ao seu lado, mesmo quando você mostra suas partes mais difíceis, está se conectando com algo muito além do ego. Ela está enxergando sua alma, não apenas sua imagem idealizada. Ao se deparar com a sombra do parceiro, com seus medos, suas contradições, suas reações inconscientes, o indivíduo que ama de verdade não tenta apagar aquilo. Ele não transforma a relação em um campo de correção, nem impõe uma ideia moral sobre como o outro deveria ser. Em vez disso, ele escuta, observa, sustenta. Ele compreende que amar alguém é aceitar sua jornada como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Isso não significa conivência com comportamentos destrutivos, mas sim um entendimento profundo de que todos somos compostos por luz e sombra, e que negar a sombra do outro é negar sua humanidade. O acolhimento da sombra é também um reflexo de como lidamos com a nossa própria. Jung afirmava que não se pode amar verdadeiramente alguém sem antes entrar em contato com os aspectos sombrios de si mesmo. Quando uma pessoa foge do sofrimento alheio, muitas vezes está fugindo da dor que não consegue enfrentar dentro de si. Já quem acolhe a sombra do parceiro demonstra ter caminhado o suficiente dentro de si para reconhecer que as falhas humanas não diminuem o valor do outro. Pelo contrário, tornam-no mais real, mais íntegro, mais digno de amor. Há uma cena arquetípica que ilustra isso. A pessoa amada em colapso, fragilizada, desfeita em lágrimas ou raiva, dizendo coisas que não condizem com sua essência mais elevada. Nesse momento, quem ama verdadeiramente não responde com julgamento ou abandono. Ele responde com presença e contenção. Não é a contenção do herói que resolve tudo, mas a contenção do ser humano que entende que o outro está temporariamente possuído por conteúdos inconscientes, que precisam ser olhados com compaixão. Ele sabe que aquele comportamento não define o outro por completo, mas é apenas uma parte que precisa de cuidado. Esse tipo de amor não é passivo, tampouco permissivo. Ele é profundamente ativo em sua escuta, em sua empatia e em sua capacidade de manter o vínculo mesmo diante da desordem. Ao sustentar o outro em sua escuridão, ele convida à transformação. Não impõe mudanças, mas inspira um processo de cura que só pode acontecer dentro de um campo seguro. O que está em jogo aqui não é apenas a relação, mas a própria psique do parceiro, que encontra no amor um espelho simbólico de sua totalidade possível. Amar alguém também é testemunhar sua dor sem precisar consertá-la. É suportar o desconforto sem projetar a própria ansiedade. É entender que, ao permitir que o outro seja imperfeito diante de nós, abrimos espaço para que ele se torne inteiro. O parceiro que realmente ama compreende que há momentos em que a alma do outro está em batalha consigo mesma, e a única coisa que ele pode oferecer é sua firmeza, seu olhar de aceitação, seu toque que não abandona. Isso é muito mais do que empatia. É uma forma de amor que se conecta com a alma e promove transformação. É nesse nível de entrega e compreensão que a relação se torna um verdadeiro espaço de individuação. Cada crise se transforma em oportunidade de aprofundamento. Cada confronto com a sombra traz à tona uma verdade antes escondida. E o parceiro que está disposto a atravessar essas tempestades junto revela com clareza que seu amor vai muito além das aparências. Ele está disposto a enxergar o outro por completo e amá-lo exatamente por isso. Amar verdadeiramente alguém não é querer que ele permaneça sempre igual, previsível ou moldado às nossas próprias necessidades. Amar é desejar que o outro se torne cada vez mais quem realmente é. Na visão de Carl Jung, esse movimento em direção ao autoconhecimento, à autenticidade e à totalidade chama-se individuação, o processo pelo qual o indivíduo deixa de viver segundo padrões externos ou identidades impostas e passa a integrar as diversas partes de si mesmo, conscientes e inconscientes, em uma unidade coerente. Quando alguém ama de forma genuína, um dos sinais mais profundos desse amor
é o incentivo sutil, mas constante à individuação do parceiro. Esse tipo de comportamento é raro, porque exige do indivíduo uma maturidade que o liberta do desejo de controle. Ele sabe que o crescimento do outro pode gerar mudanças, distâncias temporárias, desconfortos e até rupturas de padrões antigos. Ainda assim, ele apoia, incentiva e celebra cada passo do parceiro rumo à sua verdade interior. Ele compreende que o amor não é posse, mas impulso de liberdade. Ele vê no outro não apenas uma companhia, mas uma alma em jornada. E por isso, mesmo em silêncio, ele diz: eu quero que você floresça. Quando um parceiro verdadeiramente ama, ele não tenta frear o movimento do outro, mesmo que esse movimento envolva riscos, escolhas ousadas ou redefinições internas. Pelo contrário, ele oferece suporte, encorajamento e espaço. Isso se traduz em atitudes aparentemente simples: ouvir sonhos sem ridicularizar, apoiar decisões mesmo que não concorde plenamente, incentivar a busca por propósito e sentido, ainda que isso desafie a zona de conforto da relação. Ele não apenas tolera as mudanças do parceiro, ele entende que elas são sinais de vida psíquica em evolução. Na prática, esse amor que impulsiona se manifesta em frases como: siga o que te faz vibrar, eu estou aqui, mesmo que eu não entenda tudo agora, ou mesmo em silêncios respeitosos diante de descobertas que o outro está fazendo. A postura não é de passividade, mas de suporte real. Jung nos lembra que a individuação é um processo solitário. Ninguém pode vivê-la pelo outro, mas o amor maduro compreende que é possível acompanhar essa jornada sem invadir, sem forçar, sem sabotar. A presença do parceiro que incentiva o processo é como um espelho honesto e amoroso, que mostra ao outro que ele é digno de crescer e de se transformar. Um dos maiores atos de amor é não se ofender com a transformação do outro. Isso exige que o parceiro tenha trabalhado suas próprias inseguranças e não veja o crescimento alheio como uma ameaça. Ele não sente necessidade de competir, diminuir ou bloquear. Ele não enxerga a individuação do outro como abandono, mas como expansão. Há algo de profundamente simbólico nisso. É como se o amor, em seu estado mais puro, fosse uma força arquetípica que convida à realização da alma. Nesse sentido, o parceiro amoroso se torna um canal dessa força, ajudando o outro a despertar sua potência, sem exigir que ela esteja a serviço de seu próprio ego. É importante lembrar que esse impulso à individuação não significa concordar com tudo ou aceitar qualquer coisa. Também não é ausência de limites. Pelo contrário, trata-se de manter um campo relacional em que a autenticidade de ambos é respeitada. A relação deixa de ser um jogo de expectativas e se transforma em um campo vivo de verdade. O parceiro que ama profundamente se compromete com o crescimento mútuo, mesmo quando ele não é confortável. Ele não deseja que o outro permaneça imóvel, repetindo padrões antigos apenas para manter a relação intacta. Ele prefere que ambos se transformem, mesmo que isso exija revisões constantes da dinâmica do casal. Jung afirmava que a meta da vida não é a perfeição, mas a totalidade. O amor que incentiva a individuação está alinhado com essa visão. Ele entende que cada movimento rumo à inteireza é um passo na direção de uma vida mais verdadeira e, por consequência, uma relação mais profunda. Ao apoiar o parceiro em suas buscas internas, esse amor se revela como um solo fértil, onde o outro pode crescer sem medo, explorar sem culpa e errar sem ser punido. E esse espaço é, em si, um presente raro, um relacionamento que não limita, mas expande. Quando você observa um parceiro que se alegra com suas descobertas, que vibra com sua autonomia, que apoia seus ciclos de transformação sem tentar moldá-los ao seu gosto, você está diante de um dos sinais mais claros de um amor verdadeiro. Um amor que não precisa de prisão, porque encontrou sua força na liberdade. Um amor que não paralisa, porque sabe que o caminho do outro é sagrado. Um amor que silenciosamente impulsiona a alma a se tornar quem ela veio para ser. No interior de cada ser humano, independentemente do gênero, habitam dois princípios psíquicos que Carl Jung chamou de ânima, aspecto feminino na psique do homem, e animus, aspecto masculino na psique da mulher.
Essas figuras internas representam qualidades complementares. A ânima está ligada à receptividade, à sensibilidade, à intuição e ao cuidado. Já o ânimos está associado à direção, à assertividade, ao pensamento estruturado e à ação. Em um relacionamento amoroso autêntico, os comportamentos reveladores de um amor verdadeiro surgem quando esses dois aspectos psíquicos estão em processo de integração, o que se manifesta através do equilíbrio entre o cuidar e o respeitar. Esse equilíbrio é sutil, mas profundamente transformador. Um parceiro que ama de verdade não apenas cuida, ele também respeita. Ele é capaz de oferecer apoio sem sufocar, de proteger sem dominar, de escutar sem se anular. O amor que integra anima e ânimos age com firmeza e doçura, oferece direção sem rigidez e presença sem dependência. Esse tipo de amor é raro, porque exige que o indivíduo tenha travado dentro de si a jornada de reconhecer e integrar seus opostos internos. Não se trata apenas de gentileza ou atitude protetora, mas de uma maturidade emocional que transparece nos detalhes do comportamento cotidiano. Quando um homem, por exemplo, demonstra sensibilidade diante das emoções da parceira, sem se sentir diminuído, ele está expressando sua ânima integrada. Ele não teme acolher, ouvir, oferecer presença emocional. Ao mesmo tempo, quando essa sensibilidade vem acompanhada de uma clareza nas decisões, de firmeza diante das adversidades e de uma capacidade de sustentar conflitos sem recuar, ele revela seu ânimos equilibrado. O mesmo se aplica à mulher que consegue acolher e apoiar com ternura, mas também colocar limites, se posicionar e sustentar sua autonomia sem agressividade. Esses comportamentos não surgem da conveniência, mas da integração psíquica em andamento. O parceiro que ama verdadeiramente age com empatia sem perder seu centro. Ele percebe quando o outro precisa de amparo e oferece esse cuidado sem transformar o relacionamento em dependência. Por outro lado, ele reconhece que o crescimento exige espaço e por isso respeita os silêncios, os processos, as fases internas do outro. Ele não invade, mas se faz disponível. Ele não exige, mas se oferece. Ele não manipula, mas propõe. O amor que integra anima e animos se move com sabedoria ancestral, porque entende que o outro não está ali para completar, mas para espelhar e somar. Jung enfatizava que projetamos nossa anima ou animus no parceiro, especialmente nas fases iniciais do amor. Mas com o tempo, essas projeções devem ser recolhidas para que o relacionamento amadureça. O que resta, então, é o amor real, aquele que não depende do outro para preencher nossos vazios, mas que compartilha a jornada de crescimento com autonomia e afeto. Quando o parceiro já passou por essa transição, de projetar para integrar, seu comportamento revela um amor calmo, estável e consciente. Ele não ama por necessidade, mas por escolha. Ele não exige perfeição, mas reconhece a beleza do processo. Nos gestos do dia a dia, isso pode ser percebido quando ele oferece ajuda sem que você precise pedir, mas também quando respeita seu tempo de recolhimento. Ele sabe que cuidado demais pode asfixiar e que liberdade sem presença pode ferir. Por isso, ele se move no meio-termo sutil, o espaço onde existe contato sem pressão, envolvimento sem perda de identidade. Ele compreende que a intimidade verdadeira se constrói com alternância entre proximidade e distância, entre fusão e separação, entre ação e escuta. Esse tipo de comportamento não nasce de fórmulas prontas, mas de um longo processo de autorreflexão. Um homem que integrou sua ânima, por exemplo, será naturalmente mais sensível às nuances emocionais da parceira. Ele não terá medo das lágrimas, dos silêncios ou das dúvidas. Ele saberá que o universo interno feminino é vasto, mutável e cheio de significados. E em vez de se incomodar com isso, ele se sentirá honrado por poder fazer parte desse universo. Da mesma forma, uma mulher que integrou seu ânimos saberá sustentar suas posições, expressar seus desejos e manter sua individualidade sem entrar em conflito com o masculino do outro. Ela não exigirá que ele prove sua força, porque ela própria já reconheceu a sua. O amor verdadeiro não é frágil nem explosivo. Ele é forte na medida certa.
e sensível quando é preciso. Ele não se debate entre extremos, mas encontra estabilidade na oscilação. Quando um parceiro age com esse equilíbrio, cuidando sem dominar, respeitando sem se afastar, ele está mostrando que sua psique está em diálogo com o inconsciente de forma viva. Ele não age por impulso, mas por consciência. Ele não oferece amor condicional, mas presença consistente. Esse é um dos sinais mais profundos de que o amor é real. Ele revela que o indivíduo está comprometido com sua própria evolução e, por isso, é capaz de sustentar uma relação em que ambos crescem, se respeitam e se transformam. O amor verdadeiro não precisa gritar, provar ou implorar. Ele se manifesta nos pequenos gestos, na escuta silenciosa, no acolhimento da sombra, no incentivo ao crescimento e no equilíbrio entre o cuidado e o respeito. Sob a perspectiva junguiana, esses comportamentos são expressões vivas da alma, que se revela através do inconsciente em atitudes simbólicas e profundas. Quando alguém ama de forma autêntica, seu comportamento se alinha com princípios como a individuação, a integração das polaridades internas e o reconhecimento do outro como um espelho de si mesmo, não como uma extensão do próprio ego. Reconhecer esses sinais ocultos é mais do que aprender sobre o outro. É um convite ao autoconhecimento. Pois só quando estamos conscientes da nossa própria sombra, da nossa anima ou animus e do nosso caminho de individuação, é que podemos enxergar e acolher verdadeiramente o amor do outro. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento. O amor consciente transforma. E ele começa sempre dentro de nós,